SGTV conversa agora com a secretária de Saúde, Leandra Costa, sobre o combate ao Covid-19 e outros assuntos ligados à saúde. Olá, Leandra, tudo bem com você? Tudo bem, Hudson? Mais uma vez, muito obrigada a gente estar contribuindo com a população em relação às informações, né, que a gente precisa estar sempre atualizando nossos telespectadores. Eu que agradeço, Leandra, sua presteza realmente em nos atender. E está me ouvindo perfeitamente na sua sala? Como é que está chegando o som para você, a imagem? Está tudo bem? Tá tudo Tecnicamente? bem, tá ótimo. Tá sim, tá tranquilo. Bom, a gente também esclarece ao telespectador que não estamos utilizando máscaras, porque eu estou num ambiente sozinho, Leandra também está no ambiente, na sala dela, lá na Secretaria de Saúde. Né, Leandra? Então, a máscara é extremamente essencial neste momento, mas durante a entrevista não é necessário, né, Leandra? Sim, estamos em ambientes isolados, né? Exatamente. Leandra, primeiro vamos fazer um balanço do Covid-19 essa semana. Os casos aumentaram bastante nos últimos dias, a gente viu a curva aí que a vigilância soltou, extremamente expressiva, né, Leandra? Em maio nós tínhamos 8 casos e hoje nós temos mais de 100 casos realmente, né, Leandro? Sim, desde a semana epidemiológica, semana considerada 25, porque todos esses dados são monitorados semanalmente, né? Desde a semana epidemiológica 25, nós tínhamos 32 casos, né? Nós já estamos caminhando para a semana 29, semana epidemiológica 29, e nós já aumentamos, só nessas semanas aí, do dia 25 a 4 semanas, que daria aproximadamente um mês, né? Mais de 100 casos, né? Então, a curva, ela continua crescente, né? Na data de ontem, fechamos o boletim com 157 casos. Esses números hoje já sofrem uma atualização, provavelmente com aumento aí, mais casos, porque pela manhã já tem vários resultados sendo divulgados, né, pelas equipes de saúde da família e pelo pronto-socorro. Então, a tendência dessa curva é ela aumentar até ela chegar no platô, que seria uma estabilização, né, do número de casos positivado, mas a gente ainda não está nessa semana de platô, conforme a Secretaria Estadual de Saúde coloca. Então, a gente tem aumentado, né, da semana 25 para 26, a gente aumentou apenas 5 casos, não foi um considerativo muito grande, mas já da semana 26 para 27, nós já aumentamos quase 20 casos. Da semana 27 para 28, que é essa semana que a gente está, na data de hoje, que é uma quinta-feira, já se aumentaram 36 casos. Então, esse número está crescente e ele ainda é preocupante. É possível saber o motivo desse aumento, Leandra? A Secretaria consegue ter um diagnóstico assim, da situação, ver onde que está aumentando, ou realmente é porque a infectação está acontecendo no interior? Como é que é isso? Sim, já tem mais ou menos um mês que esse número de casos positivos, né, se estendeu muito nas cidades do interior, né? E aí São Gotardo não foi diferente, né? A gente acompanha pela nossa microrregião que esse número é crescente em todas as cidades, com destaque maior para São Gotardo, por ter uma população maior, por a gente também ter uma população flutuante que talvez se justifica, muitas pessoas vindo do norte e do nordeste, e ainda as medidas de isolamento e distanciamento, que é extremamente essencial, e a gente vê muitas pessoas ainda não cumprindo essas medidas, né? Quando a gente percebe que muitas pessoas vão até os bancos, casa lotérica, e elas acabam saindo e aglomerando, né? Em praças, contando casos. Então, assim, infelizmente, a gente ainda precisa fazer com que a nossa população entenda que nós não temos uma vacina para esse vírus. E esse vírus, ele funciona como uma roleta russa, né, a gente fala. Até foi uma fala do ministro Mandetta, o ex-ministro Mandetta, que ele pontuou.
cada pessoa vai receber esse vírus de uma forma, né? Tem pessoas jovens que estão adquirindo o vírus e estão precisando de ir para um leito de UTI. Já nós temos pessoas idosas, né, que adquiriu o vírus e não precisou de um leito de UTI. Então, assim, a gente não sabe qual pessoa, né, ele vai aceitar bem ou não esse vírus. Então, a gente percebe esse número é crescente, né, as pessoas no interior estão levando como se nada tivesse acontecendo, de uma certa forma, não podemos generalizar, né, tem pessoas que realmente estão preocupadas, estão tomando as medidas que devem ser tomadas, mas ainda tem muitas pessoas que ainda não acreditam, né, que esse vírus tem consequências graves. A gente sabe que 90%, esse número é de 80 a 90, das pessoas acometidas, não vai ter muitas complicações, né? Mas o que a gente preocupa são com as pessoas que estão tendo as complicações, que demandam um serviço mais complexo e que às vezes nem chega a recuperar daquela doença, né? Isso que é o mais grave e muito triste. Leandra, a gente sabe que a precaução é extremamente importante nesse momento e com o aumento também do Covid-19 no interior, a gente deve lembrar a população também a questão do preconceito, né? Eu acho que uma coisa é se prevenir, ter uma precaução em relação ao vírus, mas também não ter preconceito com as pessoas infectadas, né? Sim, o que acontece? Toda pessoa que é considerada suspeita, né, ou que já deu como positivo para a doença, para o Covid-19, ela tem que ser uma pessoa que tem que ficar isolada, ou seja, ela não pode circular normalmente pelas vias públicas, ela não pode ir para o trabalho, então ela tem que ser afastada do serviço, né, até passar aquele período considerado transmissível, que é do período de 7 a 14 dias. Então, cada pessoa vai ter uma conduta que o médico vai avaliar o início desses sintomas e vai pedir esse afastamento. Então, durante esse afastamento, realmente, as pessoas têm que se afastar, né? Ela tem que isolar, se ela tiver filhos, marido, esposa, todos esses têm que ficar isolados realmente, né? Porque tem um Código Penal que fala que se a pessoa descumprir esse artigo, né, porque é uma doença de notificação compulsória, é uma doença extremamente contagiosa, a pessoa também pode estar infringindo esse artigo desse Código Penal e que ela pode ter as consequências aí futuras, né, frente a uma denúncia ou alguma questão nesse sentido. Então, durante esse período que o médico recomendar, que a equipe de saúde da família estiver monitorando, essas pessoas têm que permanecer isoladas. Depois desse período, ela vai ser liberada pela equipe de saúde da família né, pela equipe que estiver monitorando, e aí tá tudo bem. Essa pessoa não tem que sofrer nenhum preconceito, né? Até porque ela está imune de uma doença que ela poderia, talvez, não estar tão bem depois desses 14 dias, né? Então, esse fato aí não deve acontecer, né? Ela já está liberada e ela não transmite mais o vírus. Leandra, em termos da síndrome gripal que acomete algumas pessoas, né? Sintomas de gripe, a gente sabe que muitas pessoas estão procurando o sistema de saúde de São Gotardo, pedindo exames. Como é que funciona isso? Como é que a gente deve esclarecer para essas pessoas em relação a uma gripe realmente e aos sintomas reais do Covid-19? Então, o que acontece? Hoje, conforme os protocolos e as deliberações do COIS, que é o Centro de Operações e Emergência em Saúde Pública, que o Estado de Minas adotou, nós seguimos as recomendações do Estado. O município, ele não cria as suas determinações. É claro que, baseado nessas evidências que o Estado nos propõe, a gente cria nossa rotina baseado no que está sendo proposto pela Secretaria Estadual da Saúde. Então, diante de qualquer paciente que apresentar uma síndrome gripal, né, o que significa isso? Aqueles sinais e sintomas de uma gripe comum, né? Esse paciente, essa pessoa vai ser afastada, né, como um caso suspeito para COVID. Então, todos esses casos de síndrome gripal, ele recebe um atestado de afastamento por ser considerado um caso suspeito. Depois do 10º dia, se a pessoa está evoluindo bem,
em relação a esses sintomas, ela é monitorada diariamente pela equipe. Então, todos os dias, você recebe uma ligação para saber como que a pessoa está e como que ela está evoluindo. No 10º dia, após o 10º dia, a gente faz a coleta do teste rápido. Porque o teste rápido, ele só vai verificar a presença do anticorpo. Ou seja, a pessoa entrou em contato com o vírus e formou anticorpos para defesa frente a esse vírus. Então, após isso, aí se faz o teste rápido, né? Para poder realmente certificar que aquela pessoa teve ou não contato com o vírus. Dando positivo, ela entra nos dados como positivo, negativo, ela é descartada. Antes disso, não é possível fazer o teste rápido. O teste rápido, ele não serve para diagnóstico. Ele só serve para te dar uma diretriz e uma noção maior de como que estão os casos dentro do município, né? A gente está até um pouco saindo fora do protocolo em relação à realização desses testes, porque esses testes, eles eram apenas, era realmente para ser liberados apenas para profissionais da saúde, que apresentassem sintomas, profissionais de segurança, parente desses profissionais de saúde, parente desses profissionais de segurança, e depois também foi ampliado para pacientes que tenham alguma comorbidade, como hipertensão arterial, diabetes. Então, esses casos a gente faz. O teste do PCR, que é aquele do SWAB, ele tem que ser feito do 3º ao 5º dia, né? Então, geralmente são para pacientes internados, pacientes que estão em observação do pronto-socorro, profissionais também de saúde, a gente já prioriza, porque esse profissional afastado, ele vai comprometer toda a questão do serviço. Então, as pessoas têm que estar atentas a essas recomendações, porque não se faz teste rápido de uma pessoa que teve contato com um amigo que estava positivo, né? Isso não tem possibilidade de fazer, porque vai ser um falso negativo que pode vir daqui 10 dias dar positivo. Então, não se faz esse teste rápido para esses casos. Então, tem os critérios que se pode se fazer, né? E a gente tem que seguir isso conforme as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde.